No princípio, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o primeiro dia. E Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E assim foi. E Deus chamou ao firmamento céus. E foi a tarde e a manhã, o segundo dia. E Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E Deus chamou a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e Deus viu que era bom. E Deus disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva, erva que dava semente conforme a sua espécie, e a árvore que dava fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o terceiro dia. E Deus disse: haja luminares no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares no firmamento dos céus para alumiar a terra. E assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs no firmamento dos céus para alumiar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que era bom. E foi a tarde e a manhã, o quarto dia. E Deus disse: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face do firmamento dos céus. E Deus criou as grandes baleias, e todo o réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi a tarde e a manhã, o quinto dia. E Deus disse: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E Deus fez as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E Deus disse: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto de árvore que dê semente, ser-vos-á para mantimento, e a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã, o sexto dia.